tem um caso muito interessante que é do Fernando Alves Pinto, que é um ator, que ele teve uma experiência de quase morte muito abstrata, mas ele passou a tocar piano, Que não tocava antes. que não tocava antes. Que interessante. Então, existe isso de habilidades surgirem do nada. Tem alguns estudos até científicos, médicos, tipo, tem um livro chamado A Memória da Molécula, A memória da molécula. não é isso? Isso. Tem pessoas que recebem um órgão e passam, mudam o gosto com relação a alguma coisa. Tem muito mistério nessa história. Porém, habilidades, sensibilidade, sem dúvida. É muito comum a pessoa, depois de uma experiência de quase morte, passar a sentir o sentimento de quem se aproxima dela. Interessante. A intenção. E aí eu pensei no seguinte também. Isso tem a ver com aquilo que eu falei antes do poder do seu desejo. Quando nós estamos fora daqui, está claro que, por exemplo, uma pessoa... Estou na rua, estou vendo uma placa de trânsito lá longe. Na hora que eu me interesso pela placa de trânsito, é como se ela se aproximasse de mim. Então, eu quero ir até lá. E eu vou. Mas o que eu fiz? Não, eu só quis. Então, a sensação que dá é que fora daqui, a prática é o desejo cria. Uhum. E aqui parece que a gente não acredita muito nisso. Da mesma forma, a comunicação lá é feita pelo sentimento. Então, a sensação que eu tenho, digamos assim, ou pensamento, porque conforme você falou, não é que está falando, você não tem ouvidos como aqui. Mesmo que em algumas pessoas tenham falado que pareciam que escutavam, mas estatisticamente, na maior parte das vezes, a pessoa Está entende desprovida da matéria, sistema auditivo. e ela E entende, ela entende. de alguma forma, até pela música. Então, quando essa pessoa volta, a sensação é que voltou alguma coisa dessa sensibilidade. Uhum. Eu fico pensando, será que é porque quando a gente vem naturalmente para cá, a gente fica 9 meses numa barriga, com tempo suficiente para perder algumas dessas habilidades e chega aqui zerado. Mas quando a pessoa tem a experiência de quase morte, vai lá e voltou e tá. É muito comum. E é interessante quando você está falando isso, porque assim, crianças pequenas, elas mantêm umas sensibilidades durante um tempo. Bem, aí Que cada coisa que depois você vão fala me lembra sumindo. outra Que coisa. vão sumindo. Então, assim, eu já vi crianças me dizerem, eu falei, mas como é que você sabia quando eu tratava a criança? Como é que você sabe disso? Não, meu avô me disse. Aí eu falei, que tá. Aí daqui a pouco, eu conversando com a mãe, não, mas ele disse que isso, o avô disse, mas o avô dele não conheceu. Eu falei, como assim? O avô já não existia. Ele falou, não, tia, o meu avô me disse. Uma E tem, criança de 5 anos me falando isso. tem uma pessoa que deu entrevista que ela aprendeu a ler e escrever Uhum. por um ser que não estava aqui. Mas é isso que eu tô te falando. Então, assim, essa questão, eu acho que essas crianças que a gente não sabe explicar certas coisas, é como se esse portal continuasse aberto. E aí depois ele se fecha. Porque é como se fica muito difícil você viver em 2 mundos. Chega uma hora que você tem que viver essa experiência material. E aí tem uma coisa a mais, que é a questão dos setênios. Uhum. Assim, aparentemente, até 7 anos mesmo, estatisticamente, eu percebo que existe é como se fosse um rito de passagem, não sei, parece que tem uma ajuda maior para as crianças. Interessante que a antroposofia que fala em setênio, o que eu posso dizer é que tem alguns casos em que crianças, relatado pelas pessoas, ao contar sobre uma experiência de quase morte que tiveram mais tarde, mas desde crianças elas se sentiam acompanhadas. Sim, sim, não tenho dúvida. Eu tenho um afilhado que fez 5 anos agora, e ele aprendeu a ler sozinho, ele é totalmente autodidata, ele tem um conhecimento médico extraordinário, não tem pai médico, não tem mãe médica, não tem nada, e ele tem vezes que ele acorda porque uma mulher fala com ele algumas palavras.
Então teve um sonho que ele tinha que era assim, bulbo raquidiano. E ele acorda, mãe, pega o computador, porque eu preciso saber o bulbo raquidiano. Então vão dando flashes e aí a partir dali ele estuda. Isso para ele é normalíssimo. Tem outra coisa. Por exemplo, a Mary Correia, não só ela, é aquela que falou tudo é matemática, falaram para Uhum. ela sabe que durante a noite ela sai e que vai ter aulas. Uhum. E nessas aulas ela fala, eu vejo um monte de equações matemáticas. As equações são linguagens também. E eu falei, e você entende? Ela fala, não entendo nada, Carlos. Não sei se lá, durante a noite, eu estou fazendo alguma coisa, porque aqui, nada disso para mim. Me diz alguma coisa. Exatamente. Mas então eu fico pensando, o que é o sonho? Várias pessoas falam que à noite elas saem para trabalhar. Algumas para terem aulas, outras para darem aulas e outras para ajudar. Às vezes aqui, às vezes fora daqui, às vezes no presente, às vezes no futuro. Isso que eu tô falando não é tão simples. Próxima, Bru. Qual é a sua visão sobre a aceitação científica da EQM e como você acha que os relatos do canal contribuem para esse debate? Acho que contribuem muito. Também. Não só do canal, como de todos os canais, como os livros. O primeiro passo em qualquer pesquisa científica é a coleta de dados, né? E aí se percebe uma aceitação crescente. E aí me veio à cabeça uma frase que eu tenho a impressão de que é do Einstein, mas talvez não seja, mas porque eu não li como sendo dele, alguém me contou. A frase é a seguinte, perguntaram, quanto tempo demora para um cientista aceitar uma nova teoria? Um cientista que tenha sido criado em outro ambiente, com outras teorias. A resposta é triste. A resposta é, ele nunca aceita. O que acontece é que um dia ele morre. Adorei! E aí as pessoas que nasceram já com essa teoria sendo falada, já tem uma outra possibilidade. Ou seja, é impressionante o quanto o nosso apego nos atrapalha. Com certeza. E apego a verdades que não foram por nós constatadas. Foram simplesmente passadas. Por isso que eu estou dizendo novamente, a questão cultural nos limita. Porque a gente não sabe sair da visão cultural para ver de fora. A gente vive numa gaiola de valores e de ensinamentos culturais que 90% da população não questiona. Não questiona. E aí segue alienado. Sem questionar nada. E às vezes seguem alienados usando a ciência para justificar. De uma forma que a ciência nunca pensou. Exatamente. Então, eu acho que a gente tem que ter esse questionamento. Vale a pena dizer uma coisa ainda Fala. sobre isso. Está havendo, sim, uma aceitação científica das EQMs crescente e no campo da medicina, não da física, porque na física eu nem sei dizer quantos físicos estudam esse assunto. Mas o que eu posso dizer é que eu acho que a medicina e a física são as duas áreas com maior afinidade com esse assunto. Com certeza. O que acontece é que você tem alguns médicos, e eu gostaria de falar o nome de um deles, que é o Sam Parnia, que é provavelmente o maior estudioso do assunto. Ele trabalha na Inglaterra e nos Estados Unidos, no hospital em cada um dos países. Ele tem mais de 3.500 estudos de experiência de quase morte, né? Tanto é que ele tem um livro chamado Erasing Death, eu acho, Apagando a Morte, onde ele fala que a gente devia parar de chamar de experiência de quase morte, passar a chamar de experiência de vida. Morte. Não, de morte. Como se fosse uma etapa da vida. Ele diz que quando ele fala do processo da morte. Entendi. Qual é? Ele fala de
na hora que inicia o processo, você morreu. A partir daí, cada órgão vai ter um tempo diferente. E a partir de um certo tempo, você não consegue voltar atrás. Não reverter. Porém, esse tempo é muito relativo, porque tem um caso de uma entrevista em que ela voltou aos 7 anos de idade, quando já estava sendo velada. Embaixo de, assim, com velas, assim, num ambiente rural. E ela voltou e saiu todo mundo correndo. Assustado com ela. A menina mal-assombrada, né? É. Certamente criou uma lenda, né? Mas é interessante isso. Ele questiona esse quase. Eu acho que ele teve uma Entendi. intenção didática ali, de nos fazer pensar sobre o assunto. Porque, de uma certa forma, é uma experiência de vida, como você falou. Porque... Eu acho que a morte também é uma experiência dentro da linha da vida. Exatamente. Eu acho. Eu É a também acho. sensação que eu tenho.